E agora a Sandra, trabalhadora da nossa casa, vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Eu vou iniciar lembrando a todos a síntese do amor proposta por Jesus. E é a de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E fica a pergunta, o que mais próximo em geral do que um filho? O capítulo é o 69 do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito de Joana de Anjos. E diz o seguinte: ser pai ou mãe é uma grande responsabilidade. Cada criatura traz o destino que organizou para si mesma em reencarnações passadas. No entanto, ela nunca deixará de assimilar os exemplos vividos no lar pelos pais. A primeira escola é, pois, o lar. E este, por sua vez, é o resultado da conduta dos esposos, que se devem esforçar para fazê-lo agradável, honrado e rico de paz. Abençoa o teu filho com tuas palavras e conduta, fazendo-te amigo dele em todas as situações. Os filhos, como todos nós, somos de Deus. E tu prestarás conta do empréstimo que te foi concedido para educar. E eu vou me deter no 4º parágrafo, que fala: abençoa o teu filho com tuas palavras. E se eu não souber o que falar? E se eu não tiver certeza do que eu vou falar? Para isso, é necessário, como a Séries falou, e necessário demais adquirir conhecimento, para a gente ter segurança no que falar, principalmente para um filho. E em relação à conduta, que a gente saiba como agir, né? E para isso a gente precisa exercitar o nosso amor ao próximo, seja aqui, seja na rua, seja em qualquer lugar, para quando um filho nosso pedir uma atitude, a gente saiba e tenha certeza do que a gente está fazendo é realmente o que a gente é. Então, que a gente possa cada vez mais ter consciência dessa perseverança que nos faz entender e enxergar a nossa felicidade, que, na verdade, somos nós mesmos. Obrigada a todos. Boa palestra. Então, vamos nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Deus nosso Pai, de infinito amor, de infinita bondade, ao nosso Mestre Jesus, o orientador maior de nossas vidas, e pedir que nos envolva, na tarde de hoje, a todos nós, para que estejamos sensíveis aos conteúdos que nos serão trazidos nesta tarde. E te pedimos também, Senhor, que nos ilumine, para que nós tenhamos a perseverança, a dedicação, a vontade de colocar em prática tudo isso que a gente vai receber. E pedimos também à nossa querida mentora Joana de Ângeles, a nossa amorosa orientadora, que envolva com a sua inspiração o Luiz Mário Duarte, trabalhador da casa, nos estudos que ele trouxe para dividir conosco nesta tarde. Graças a Deus. Tá grande? Cresceu? É. O milagre da multiplicação do palco. Eu me acostumo. Legal, ficou bom, gostei. Tá? Bom, boa tarde, grande sábado para vocês. Hoje é dia de Santo Anselmo, um grande luminar da igreja. Ele criou uma representação teológica e filosófica, uma das primeiras provas de Deus. Ontem foi dia de São Sebastião, um dos mártires do cristianismo primevo, né, que deu sua vida, né, pelo Evangelho, né, por assumir-se diante do Império Romano, ele que era um dos grandes capitães do imperador, né, e era amado pelo... Foi? Era amado pelo imperador, mas assim mesmo ele foi executado.
não morreu nas primeiras flechadas, né? Ele sobreviveu. É uma história muito bela. Hoje, viemos aqui falar sobre um livro do Divaldo, parece que tem sido, né? Eu dei uma olhada no site, e estão estudando aqui nesse curso aí, nesse tempo de férias, que não é o estudo sistematizado, então eles elegeram esse livro, o que vocês não podem desencarnar sem ler, obviamente, né? O Amor como Solução, da Joana de Ângeles. É um livro belíssimo, belíssimo, né? Mais do que um livro edificante, é um livro que nos remete ao que é essencial. Em que sentido? O título do livro nos propõe isso, né? Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós estamos a braços com variáveis que não controlamos, né? E as coisas saem do nosso controle. Descobrimos que muitas não temos a mínima possibilidade de controle. Então, e queremos uma solução para as coisas. Uma solução para a sociedade, uma solução para a esposa, para o marido, para os filhos, para o seu trabalho, para aquele cara chato que te perturba, sei lá, qualquer coisa. A gente quer uma solução, né? E a Joana propõe uma solução que já nos é dita há 2000 anos. Essa solução é o quê? É o amor. A questão é, o que seria uma solução e o que seria o amor? Porque se a solução é o amor, a gente deveria entender um pouquinho melhor o que é esse amor e o que seria uma solução. Quando você tem um problema e você resolve, você tem uma equação, o que você faz? Você usa seus conhecimentos matemáticos, você tem uma equação, porque tem uma igualdade ali, você tem uma variável, que é uma incógnita, e você tem que descobrir qual é o resultado daquilo. Então, ter a solução de algo é você ter um resultado correto, que indique a você que as suas operações, a sua forma de agir foi adequada e atingiu o seu objetivo. Você tirou 10 na prova, não é isso? O que é interessante é que quando a gente equaciona alguma coisa, a gente está sempre procurando na faculdade, a gente tem um problema e está resolvendo alguma coisa, existe o certo e o errado, não é verdade? E quando você erra, o que acontece com sua nota? Zero, cai. É um jogo de 0 ou 1, sim ou não. Quando você acerta, você tira uma boa nota. Se você erra, sobe, todo mundo elogia você. E se você não vai bem, todo mundo diz que você é o quê? Um fracassado, que você errou, um loser. Para o Trump, todo mundo é o quê? Que não é americano, loser. Então nós somos loser, todo mundo é loser e tal. Porque essa é a mentalidade de algumas pessoas que dividem o mundo entre pessoas que têm sucesso e pessoas que fracassam. Se você conseguiu reencarnar nos Estados Unidos, prepare-se. Você é o quê? Um winner, você ganhou, você venceu. Ainda mais se você nasceu sob o governo dele. Então você é mais vencedor ainda. Então, as pessoas, uma questão, então, que a gente tem que colocar é se a solução que a gente chama de certa, ela é a melhor ou a pior. Porque às vezes o que acontece? Às vezes você erra e isso é ruim? Não necessariamente. Por que não? Porque uma solução, a questão da solução, ela indica para você uma experiência, algo que você deve aprender. Então, quando um aluno erra uma equação e indica um número errado ou um sinal errado e ele vai ganhar errado na questão, esse erro significa o quê? Um fracasso? Não. Significa o quê? Que ele aprendeu alguma coisa. Se ele voltar aos livros, se ele refizer a prova, se ele olhar aquilo com mais atenção e refizer os cálculos, ele vai descobrir o quê? Que a sua solução está bem. Então, ele aprendeu alguma coisa? Nós aprendemos com os erros. Então, vejam uma coisa interessante. A solução que o amor traz, às vezes, traz problemas. Tudo bem? Até tiraram o meu som. Porque a gente sempre pensa que solução é o quê? É a eliminação dos problemas. Então, eu estou
brincando com essa ideia. Em que sentido? Porque quando Joana, o capítulo que me deram para ler foi o capítulo 12, né? Sacrifícios de amor. Ou seja, né, o amor é a solução, mas quando você ama, né, existem equações nascidas do amor que geram uma série de problemas para você. Isso aconteceu com os cristãos da antiguidade? Aconteceu. Então é assim que ela abre o capítulo. Tá? Então, esse livro é maravilhoso, tem cada lição que ela nos traz. Mas Joana de Ângeles, ela foi uma mártir do cristianismo. Ela testemunhou, né, o Evangelho. Ela realmente era uma discípula do Senhor. E ela verdadeiramente compreendeu. E ela se iluminou e era uma santa. Porque aquilo que se descreve dela, que Humberto de Campos descreve do martírio dela, né, tanto em vida, né, porque ela fala disso no capítulo 12 também, se vocês forem ler, porque eu não quero ser maçante aqui. Né, mas quando ela fala, na última parte do capítulo, né, dos sacrifícios ocultos que as pessoas fazem no interior de suas casas, como esposas, filhos, mães, essas coisas que ninguém vê e não sabe, ela fez. Né. A Joana de Ângeles, então Joana de Cusa, no século I do cristianismo, contemporânea de Jesus, discípula direta de Jesus, ela tinha um marido problemático. Veja só, ela era Joana de quem? De Cusa. Ou seja, ela era propriedade de quem? De Cusa. Então, as mulheres, se elas sofrem hoje, sofreram no século XX, se vocês hoje se libertaram de muitas tenázias da sociedade, da cultura humana, as coisas nem sempre foram assim e eram muito piores lá atrás. Então, Joana tinha um casamento muito ruim, muito difícil. Cusa não era fácil. Vocês têm um marido difícil? O Cusa era pior, entendeu? E ela, apaixonada por aquilo que Jesus ensinava, porque ele pregava e falava do amor como uma solução para a vida das pessoas, e num mundo em que o ódio era a solução. Os judeus amavam os romanos? Não. E Jesus diz o quê? Ama o teu inimigo. Você falar isso para um judeu naquela época, né? Eles diziam assim, judeus, né? Se você cruzar com um egoim, né, com um romano, com um não-judeu, né, alguém que entrou na sua terra, dominou você militarmente, economicamente, que matou seus filhos, estuprou suas mulheres, que taxou o povo, porque você tem que pagar impostos para Roma, que empobreceu a sua nação, não importa que ele seja uma pessoa ótima, mate-o, você estará fazendo um bem, né, a Deus e à humanidade. Isso é estranho? Não. Você vê, na época da Inquisição, as pessoas, ou então das cruzadas, as pessoas recebiam indulgências. Você dava um dinheiro, ou então ia lutar em uma guerra, e todos os seus pecados estavam o quê? Perdoados. Era uma coisa simples, né? Você assinava um decreto, você pegava um documento e ia para casa com todos os seus pecados perdoados, depois de ter arrancado cabeça, matado criança, mulheres e tal. Então você vê que alguma coisa se distorceu também dentro do cristianismo ao longo do século. As pessoas não entendem. Esse é o risco que nós corremos quando nós apenas abordamos uma doutrina, ou como a cristã, ou o cristianismo espírita, e ficamos nas letras e não vamos fundo na alma. Senão a gente acaba reproduzindo também alguns comportamentos seculares, né, onde o amor nunca foi uma solução. Então, era uma época em que a honra, a vingança, o desforço eram qualidades morais. Se alguém te fizesse mal e você, né, não agisse em relação àquilo, o que você era? Um covarde, um pusilânime, uma pessoa assim, desprezível. Não é? E se você, ainda que tivesse problemas com a sua ação, aquilo era razoável. Então, até há pouco tempo, as mulheres que eram mortas pelos seus maridos, né, em dívidas de honra, né, os caras faziam o quê? Lavavam a sua honra com o quê? Com sangue. E as pessoas, muitas pessoas não foram, ainda mais poderosos, não eram criminalizados, não eram justiçados pela cultura humana. Então, é comum as pessoas pensarem,
né, dessa maneira. Era assim na época do Cristo, mesmo com 2000 anos de cristianismo, né, pasmem, o que a gente tem? Gente odiando, gente entendendo que a solução não é o quê? O amor. Sabe por quê? Porque isso traz uma série de problemas. As pessoas veem claramente que amar vai trazer problemas para vocês. O que acontecia com os cristãos? Que amavam a humanidade, cuja solução era o amor, e aceitavam Jesus como aquele que as orientava e que as salvava. O que acontecia com elas? Então, houve uma primeira perseguição aos cristãos, que não foi do Império Romano, foi dos judeus, e nós temos o nosso primeiro mártir. Então, João Batista, que não é João Batista, anunciava um mundo, o reino próximo, decapitaram. Jesus foi crucificado. Se fizeram a mim, que sou mestre, que dirá a vós que sois os meus discípulos. Então, para o mundo que observa de fora, vendo Jesus, vendo João Batista, eles são vencedores ou perdedores? Se você perguntar para o Trump se Jesus venceu, para ele, Jesus é o quê? Pobre, miserável, pregou e foi pregado. Pregou o amor e foi executado. É um perdedor. Ainda que ele se diga cristão. Porque a mentalidade das pessoas é essa. O que é a vitória? Então a gente tem que se perguntar isso. O que é ser vitorioso? Se a solução é o amor, ele vai encaminhar você para algumas situações de sacrifício. E a palavra sacrifício, em latim, é sacro officere. Sacro officere não é sacro ofício. É tornar o quê? O seu fazer sagrado. Então, o sacrifício não é uma perda. Não é uma perda de tempo, não é uma perda de dinheiro, não é uma perda de prestígio, não é uma perda de posição. Sacrifício é tornar qualquer coisa, o quê? Sagrada. Sempre que você faz alguma coisa de forma sagrada, aquilo é o quê? Um sacrifício. Tá? Portanto, um sacro ofício, officere. E isso ilumina a questão, porque o capítulo é exatamente isso. São sacrifícios de amor. Por quê? E ela pergunta isso o tempo todo no capítulo. Como aqueles cristãos enfrentavam isso? Então, Joana, num momento de angústia e de sofrimento muito grande, mulher muito rica, muito sensível, da casta, daquele grupo étnico judaico, que colaborava com os romanos, porque o marido dela era funcionário de Herodes, que era cooperador dos romanos. Imagina, você está na França ocupada pelos nazistas, você coopera com os nazistas. Você é bem vista? Não, obviamente que não. Temos um problema aí. Tá? Mas isso era o marido dela. E ela era esposa, ela simplesmente seguia. E o marido dela era muito difícil. E ela pediu para Jesus liberá-la do seu casamento, para segui-lo. Então ela usa. Jesus dá uma manjada nela, ele pergunta assim para ela: tu me amas, Joana? Tu me amas? Ela diz assim: não, eu te amo. Então, volte para casa. Sirva. Ama. Compreenda o teu marido. Ele estava remetendo Maria, a Joana, a um entendimento do que é verdadeiramente você ser uma discípula dele. Porque para ela seria mais confortável permanecer em casa ou sair de casa, como mulher e esposa. Ela estava buscando Jesus porque ela o amava ou porque ela não gostava do marido? Essa é uma questão, não é verdade? Ela tinha uma dificuldade muito grande. E ela tinha um prazer e uma alegria imensa em estar na presença de Jesus. Quem não teria? Então, quando ela olhava para Jesus, olhava para o Cusa, falava assim: Cusa, não dá para você. Não dá. Não, o Cusa está perdendo de goleada. 7-1. Alemanha e Brasil. Então, coitado do Cusa. E ela estava inflamada por um entendimento. Ela estava saciada
mas havia nela uma rejeição. Então, se coloca uma questão. Ela buscava o sagrado, né, porque estava completamente resolvida e aberta a isso, ou ela se refugiava no sagrado para evitar, né, as dificuldades dela no dia a dia, né, com a relação com uma pessoa, seja lá o que for. Né, nesse caso, o marido dela, que lhe trazia tantos dissabores e dores. Né. A questão, então, é, você, né, é uma pessoa que ama a Deus verdadeiramente porque você o ama? Ou você, né, simplesmente não dá conta do mundo e foge dele? E usa o sagrado como uma desculpa, né, para legitimar a sua deserção. Essa é a questão que Jesus apresenta para ela, trocando em miúdos, quando ele pergunta para ela, tu me amas? É que é a pergunta que ele faz para Pedro, né, antes da ascensão dele, um pouco antes. Então, Joana responde que sim. Como ela afirma que sim, assim, se você me ama, você vai me amar em quem? No Cusa. Porque se você for capaz de amar o Cusa, se você amar o seu inimigo, então, verdadeiramente, você me ama. Né? Porque o Cusa, apesar de ser marido dela, ele agia como inimigo. Não tem esse filme aí, Dormindo com o Inimigo? É isso aí. Muita gente dorme com o inimigo. Da próxima encarnação, no seu próximo casamento, arruma um amigo. Né? Seja lúcida, busque algo que realmente vá, né, se dirija ao encontro daquilo que é mais essencial e sagrado para você. Então, Joana, né, ela voltou para casa humilde e serviu ao Senhor. Né, e as coisas aconteceram. Nós vamos encontrá-la, então, numa das perseguições do final do primeiro século. Domiciano, o imperador é Domiciano, e ela é perseguida, e ela é amarrada a um poste, besuntada. Né? Uma mulher nobre, rica, culta, inteligente, sábia, iluminada e santa. Né? O amor é uma solução, uma grande solução. Se tornou um problema para ela amar? Se tornou. Então, o amor, ele resolve, ele é uma solução. Mas ele apresenta a você alguns problemas? Apresenta. E qual é a solução do amor diante, né, da vigência dele? Dos problemas que surgem exatamente por você amar? O sacrifício. O sacro officere. Porque se você agir com amor, está tudo certo. Imagine você amarrado a um poste. Meio metro, 80 centímetros de altura, né, besuntada de óleo, o seu filho do seu lado, também besuntado de óleo. E o império diz que os cristãos devem ser eliminados, mas basta que você abjure, que você diga não. Não, eu não sou cristão. Ou eu sou, mas eu deixo de ser. O que aconteceu com você? Você era liberado imediatamente. Imediatamente. E você está amarrado no poste. Não apenas você, quem está lá também? O seu filho. O seu filho é cristão? Não. Ele pede para você abjurar? Pede. E aí, o que você faz? Você nada, que você não está lá, mas Joana estava lá, e ela teve que tomar uma decisão. Né? Ela tinha dado todas as instruções, né, daquilo que é ser um cristão para o seu filho, mas ele amava mais o seu corpo e a sua existência do que Jesus, do que o Evangelho. Ele não estava ainda apto para o reino dos céus. Ele não compreendia. Então ele pediu para a mãe abjurar. O que uma mãe normalmente faria? Né? Por amar mais o filho do que a Deus, aí você entende as palavras do Senhor. Se você amar mais, né, ou não odiar o seu pai, que é misém em grego, que significa amar menos, tá? O seu pai, sua mãe, seus filhos e tal, do que a mim, você não é digno do reino dos céus. Você não é apto, você não compreendeu, não entendeu. Por quê? Porque o corpo é
transitório. Abrir mão de algo que você é impossível. Você abre mão daquilo que você não é verdade? Você abre mão daquilo que você tem. Você não tem um título de cristão. Ou você compreende o que é ser cristão, ou você é capaz de abrir mão desse título, porque é apenas um título para você. Ela não tem como negar, abjurar, porque ela é aquela natureza. É como falar para você, assim, doutor, não seja médico. O que você pode fazer? Mesmo que você não exerça a medicina, você continua sendo o quê? Médico. Você não tem como evitar isso. Você é médica também, né? Então, você não tem como evitar isso. Mesmo que você abra mão de um comportamento externo, você continua sendo o quê? Aquilo. Então, mas os cristãos sempre viveram a verdade, então eles falam a verdade para o outro. Ele não pode dizer que não é quando é. O modo natural das pessoas serem nesse mundo é elas acreditarem em algo que elas não são, ou então passarem uma informação que elas não são para o outro pensar que ela seja. Mas um cristão, ele vive no sim e no não. Sim, sim? Não, não. Eu sigo Cristo? Sigo Cristo. Eu não tenho como não ser. Não, porque não é uma questão de aderência a um credo, não é uma adesão a postulados dogmáticos. Isso é o quê? É você e ele serem um. Então, quando perguntaram, quando o pai da Perpétua e Felicidade, duas mulheres que foram também martirizadas, ela virou para o pai, ele querendo que ela era uma nobre romana, e ela ia ser sacrificada, e ela falou assim, pai, qual o nome desse talher? Ele, faca. Qual o nome desse aqui? Garfo. Falou assim, você chamaria de outra coisa? Ele, não, filha. Eu também não posso dizer que eu não sou cristã. Porque eu não estou, eu sou. Não posso dizer o que eu não sou. Eu não posso dizer que eu sou o que eu não sou. Entende? Então a gente descobre que ser cristão, entender o Espírito, é você ser aquilo. Não é uma coisa intelectual, não é uma coisa que entra e você pratica, é algo que brota, é um entendimento e você olha para o mundo de uma maneira diferente, não dá para ser diferente, não tem como ser diferente. E isso leva você a atos que nós chamamos de quê? Sacrifício. Então, ela, num ato de sacrifício, ela faz o quê? Assim como João, São Sebastião. Não nega, eu não posso dizer isso, meu filho. Tenha dignidade, tenha honra. Eu não posso dizer que eu não sou. Então ele é incinerado primeiro, para ela ver o filho queimar. E o carrasco, então volta-se para ela, impressionado com a serenidade, com a coragem, com a inteireza, a integridade dela. Ele, um guerreiro, um homem de combate, que enfrentou tantas vezes a morte em campo de batalha, enfrentou o medo e sabe das dificuldades, das atrocidades, e o que ela está enfrentando. Ele admirado, admirando aquela mulher, impressionado, ele pergunta a ela, mulher, foi isto o que teu mestre te ensinou? A ter coragem diante da morte? Porque é a dimensão que ele entende daquilo que ela está fazendo, não é verdade? Ele era um homem que tinha coragem diante da morte, ele era um soldado. Mas e ela? Ele não entende a dimensão que está em jogo ali. Então foi isso que teu mestre te ensinou? E ela, já o fogo lambendo as suas vestes e o seu corpo, ela diz assim, não apenas a ter coragem diante da morte, mas a te amar. São as últimas palavras dela, como Joana de Cusa neste mundo. Ela ama o seu inimigo, ama o homem que matou seu filho, ama.
E as pessoas vão me dizer que Joana de Ângeles não é uma alma santa e iluminada. Não é verdade? Então, porque quem é capaz desse sacrifício, em termos racionais? Instintivamente, se você pegar qualquer animal, uma prole em risco, o que o animal faz? O que a mãe faz? A fêmea faz? Ela ataca você. Não é? Isso acontece entre os humanos? Uma mulher pode voltar rapidamente a um pai ao modo instintivo. Você volta, seu cérebro reptiliano fica ligado e você ataca alguém que esteja ameaçando seu filho. Naquela situação em que a questão era você abrir mão do eterno pelo transitório, não era possível fazer. Ok? Então, não há amor maior do que aquele que dá a vida por um amigo. Isso é um sacrifício? É um sacrifício. Então, nós temos, primeiramente nesse capítulo, ela vai relatando para nós o que os cristãos sofriam, as torturas. Eu não quero dizer para vocês que basta vocês verem o que o Estado Islâmico faz com os cristãos, onde eles estão ocupados, e se vocês entrarem na internet, vocês vão ficar barbarizados. Era pior do que o Estado Islâmico está fazendo. Então, é um sacro ofício. Tornar a sua vida sagrada. Tudo que você faz é sagrado. Então, você é capaz de abrir mão, inclusive do quê? Da sua vida. Essa é a interrogação de todo esse capítulo. Como era possível afrontar, enfrentar toda aquela dor, toda aquela perseguição, todo aquele sofrimento, toda aquela injustiça que estava sendo cometida. Qual era a solução? Qual a solução para esse problema? Você vai ser atirado às feras, aos leões. Você vai ser crucificado. Você vai ser incinerado. Vão te colocar numa cadeira incandescente. Eles faziam isso. E assavam você numa cadeira incandescente. Arrancavam suas mãos, esmagavam seus pés, arrancavam sua língua. Tem um grande cristão, que ele aparece no mundo espiritual de vez em quando, que ele foi martirizado diante do imperador. Sim, curioso para saber onde estava o Cristo que ele amava tanto, que dava tanta coragem a eles, não entendiam, então eles tinham medo e tinham ódio. Aí o cristão falou diante do imperador, está no meu coração. Aí ele mandou o soldado abrir o peito dele na hora, diante dele. Esse espírito se apresenta no mundo hoje, quando ele aparece em algum lugar, o que tem no peito dele? Uma grande luz. Uma grande luz. Então, Romano é o nome de um romano, tá? Que foi também martirizado. Enquanto abriam as feridas no corpo dele, ele virou para o pretor romano e falou assim, muito obrigado. Enquanto o feriam e furavam, assim, cada ferida é uma boca a falar sobre o Cristo em mim. São coisas assim. Então, existe toda uma literatura cristã que fala das atas dos mártires. Aquelas pessoas que, diante do mundo, regaram o evangelho com o seu sangue, assim como Jesus fez o dele. Quando eles chegaram a esse sacrifício, a gente pensa, o que é o sacrifício para nós hoje? Ninguém está pedindo para você ir para as arenas, não é isso? Nós já nascemos cristãos, temos uma vida cristã, nossos filhos frequentam a juventude espírita ou são evangelizados, e nós depois de evangelização e juventude espírita ainda fuma maconha. Então tem alguma coisa errada. Não entendeu? A gente não está educando bem. A gente não está indo no quê? Aquilo que é essencial. Então o capítulo da Joana vai falar sobre coragem. Em 4, 5 momentos, ela vai usar coragem. Coragem de ser, coragem moral diante, que expressa a sua fé, coragem de amar. Temos que ter coragem, essa coragem. No mundo em que você vê as pessoas roubando as outras, expropriando as outras, não se importando com as outras, administrando mal, fazendo o que elas querem. Se você vai para uma empresa, não importa onde você esteja, as pessoas estão o quê? Odiando, roubando, traindo, mentindo, mas nós somos o quê? Cristãos. E nós sabemos que a nossa solução, a solução que o Cristo dá para o mundo é o quê?
O amor. E o amor? O que é o amor? O amor é um sentimento? Amor é uma emoção? O que é o amor? Vocês têm ideia do que é o amor? A gente fala tanto de amor. Às vezes a gente se apaixona por uma pessoa e diz assim, eu te amo. Será que você ama mesmo aquela pessoa? E na hora que aparecer a celulite, chulé, mau hálito, ou der um defeito qualquer, aí você assim, comprei gato por lebre, não é isso? Aí você questiona o seu amor, aí o seu amor começa o quê? A se esvair pelas celulites da mulher que você ama, aí você já não ama tanto. Não, meu amor, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, aí você está sempre preocupado com a forma, aí a pessoa não entende que ela não ama aquela pessoa, ela não ama. Aquela pessoa não ama. Ela amava o quê? Um corpo. Um corpo que estava de acordo com a ideia daquilo que deveria ser um corpo para me dar prazer. Quando aquele corpo não é mais agradável aos meus olhos, ao meu tato, o que eu digo? Não, eu descubro uma quinta alma gêmea nessa existência. Entendeu? Que devem ter muitas. Se a gente sempre descobre almas gêmeas, todas as almas são gêmeas, se você olhar com atenção. Então, a gente tem essa situação. Você ama mesmo? Ou você ama aquilo que o outro evoca em você? Uma alegria, um prazer. E quando o outro deixa de ser aquilo que você gostaria que ele fosse, que não atende mais a sua necessidade, não preenche mais o seu desejo, aí você diz que o quê? Aí você primeiro o culpa de não te amar, porque ele não está fazendo o que você deveria fazer, porque ele quer ser amado de uma determinada maneira e não de outra, e ele condiciona você. A gente chama isso normalmente de quê? De amor. É verdade, a gente chama isso de amor, mas isso não é amor. Amor é o quê? Sacro officere. É sacrifício. Amor é você sendo um ser em si, para si, escolher ser para o outro, dar-se ao outro. E você só consegue fazer isso quando você verdadeiramente ama. E quando você verdadeiramente ama? Quando não tem ninguém ali para amar, não tem um eu amo você. Existe o quê? Eu sou o amor, que não tem nenhuma alternativa a não ser amar você. Eu amo você, muito, e sou capaz de dar a vida por você. Eu dou a minha vida por você. Por quê? Porque essa vida bios, não é a mesma vida que eu aprendi com amor. O amor me colocou em quê? Em Zoe, na vida, numa vida eterna. A fonte da vida é o próprio amor. Então, quando você encontra a vida, você encontrou o quê? O amor. E ele não se extingue. Por isso que é um absurdo você dizer que o amor acabou em uma pessoa. O que acabou foi o quê? Uma compreensão dela mesma diante de você. Porque às vezes você está tão bem diante de algo, tão confortável, que você se esqueceu de quem? Adivinha? De si mesmo. Não é isso? Vocês já viram quando vocês estão apaixonados e amam? Vocês pensam mais em si mesmos ou no outro? Em determinado momento, você vai querer reciprocidade. O que aconteceu com o amor? Acabou, já era. Porque você acha que o amor está diminuindo e que você tem que ter de volta alguma coisa. Se eu dou, eu tenho que ter algo de volta. Não estou falando de relacionamentos, não. Estou falando de quê? Estou falando de amor. Ok? Porque você pode se relacionar ou não se relacionar com uma pessoa, amar ou não amar. Você pode amar e se relacionar, e pode amar e não se relacionar. Ok? Então, são coisas diferentes. Amar, se relacionar, gostar, são coisas diferentes. Mas a gente sabe de uma coisa, a solução que Jesus prega, que Joana entendeu, e que nos trouxe até aqui hoje, é o quê? É o amor. Então, o amor é uma coisa fantástica. O amor é algo que surge natural, espontaneamente, porque você é dessa natureza. Aprender a amar não é você todo dia se esforçar para amar um pouquinho aquele desgraçado, que te roubou, que te traiu. Não é isso. Você sempre vai ser uma pessoa o quê? Amargurada, você vai ter uma memória sobre aquilo. Às vezes você perdoa com a sua mente e não perdoa com o coração. Às vezes você perdoa com a mente, o coração não se importa mais, mas quando você vê a pessoa, o que acontece com o seu corpo? Assim, encontra o cara em outra vida, você é antipático. Não perdoa.
você ainda não entendeu. Você ainda não ama. Não ama como Jesus nos convidou. Tá? Que realmente é uma solução. Que te coloca em qualquer situação e qualquer sacrifício é possível. Desde a vida do seu corpo ao seu bolso. Portanto, senhores, quando eu terminar aqui a palestra, desçam, né, e sacrifício. Deixem um dinheirinho lá na secretaria para os que estão com fome lá no Rio das Pedras. Isso, né, se doer, tirar do bolso, saiba que você ama mais o seu dinheiro dentro do seu bolso do que no prato de uma criança, ok? São coisas, a gente aprende com essas coisas. Então, o que é o amor, então, verdadeiramente? É o não eu. É você abrir mão, é você eliminar da sua mente, do seu coração, a ideia de eu. Porque onde vem o eu, vem o que em seguida? Meu. Ok? Se existe eu, existe meu. Por isso que tem a minha verdade, meu dinheiro, a minha alegria, a minha felicidade, o meu valor, né? E a gente esquece que as pessoas são complexas, elas, né, estão na dualidade, na ilusão. Então, se nós queremos entender o que é o amor e o sacrifício que surge disto, né, que faz você ser capaz de amar o inimigo e dar a vida por um amigo, então você tem que esquecer de quem? De si mesmo. Porque se Joana, naquele poste, a tocha para incendiar o seu filho, pensa no filho como sendo o quê? Meu filho, ela dizer, eu não sou cristã, ok? Mas se ela ama o carrasco, mesmo matando seu filho, se ela ama seu filho, mesmo na transitoriedade, quando acende o vermelho, é o quê? 5 minutos? Não? Foi uma coincidência? Que legal! Muito bom, né? Então nós somos realmente capazes de entender o que é um sacrifício, né, de amor, ok? Porque existem sacrifícios que não são de amor. São sacrifícios de exercício mental, né, de disciplina. Eu vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo e tal. Aí você acaba cobrando alguma coisa de Deus, dos espíritos, ou então, né, das pessoas às quais você abre mão. Um pai fala para um filho, eu fiz tantas coisas, deixei de fazer isso por você. Isso é o quê? É sacrifício de amor? Não. Isso é cobrança. Cobrança mesmo, assim, estou mostrando a conta, olha só. Né? Agora você paga a sua conta. Você me deve isso, aquilo outro. Isso é cobrar, isso é cobrança, isso é manipulação. Quando um pai ama verdadeiramente, ele cobra alguma coisa? Se o filho pegar tudo aquilo que ele deu para ele, ó, o semeador jogando semente. Se não crescer, não cresceu. Vai crescer em outra oportunidade, ele vai continuar semeando. Não é? Ou seja, se o filho é dela, se ele é meu filho, ela não teria força para ver o filho dela ser incendiado. E não teria força para dizer com toda a sinceridade da sua alma, não é, que ela amava aquele homem, não é, verdadeiramente. Se você acha que Joana mentiu, falar verdadeiramente que ela o amava. Eu, quando li essa página, há muitas décadas atrás, eu fiquei impressionado. Essa impressão que a Joana... Por isso que essas imagens ainda estão na minha mente. Ok? É isso. Nós, como cristãos, aprendemos que o valor essencial da vida é o amor. E qualquer problema que você tenha na sua vida, qualquer que seja, não importa o que for, qual é a solução para ele? É o amor. E o amor não é uma emoção. Tá? Nós temos emoções afetivas. Temos prazeres, alegrias, confundimos as coisas. O amor é a tradução, né, de uma experiência transcendental, espiritual, que se desdobra num esvaziar-se de si mesmo, onde o outro, né, assume
total relevância para você, onde você é capaz de compreender em totum, em totalidade, né, a dimensão do outro, em qualquer posição que ele esteja. Não há mais inimigos, não há mais detratores para você. As pessoas podem se constituir assim para você, mas ainda assim você ama o seu inimigo. Vocês vão dizer que isso é difícil. Então eu vou dizer para vocês, é muito difícil. É impossível. Se você for um ego que ama, você vai descobrir rapidamente quanto isso é difícil. Você não consegue perdoar a sogra, não consegue perdoar um traidor, não consegue perdoar alguém que falou mal de você. É difícil. Por quê? Porque tem um eu ali, né, que funciona na lógica do eu, da separação e da dualidade. Então, eu digo para vocês, isso é facílimo. Porque Joana não estava fazendo nenhuma força para perdoar aquele homem. Ela estava sendo apenas aquilo que ela é. E como é que ela descobriu que ela era o próprio amor? Quando ela, amando Jesus, ela descobriu que amava o Cristo no seu próprio marido. E ela descobriu que a natureza dela era amar. E ela não podia fazer diferente, então ela não podia negar aquilo que ela era. Né? Fica aqui essa ideia. Não é difícil se você descobre que o caminho, né, é descobrir que é essa nulidade de si mesmo, onde nós somos servos inúteis a serviço do Senhor. Então, o Senhor que é, Ele ama através de nós. Então, se nós nos esvaziarmos de nós mesmos, Deus que é, assume o fluxo e o controle natural da sua vida, e você vai ver como você é capaz de amar até os flamenguistas e tudo mais, entendeu? Né? E ficar alegre com a alegria, né, do seu adversário. Eu descobri isso muito cedo. Meu pai é tricolor, me ensinou a ser fluminense. Eu ia, né, e quando o Fluminense fazia gol, né, aquela vibração, pó de arroz, aquela coisa, né, assim, meio, né, homo e tal. Aí quando abaixava aquela poeira toda branca, eu via a outra torcida jururu. Eu nunca contei para o meu pai, mas eu vou contar isso hoje para vocês. Eu ficava torcendo para o outro time fazer um gol. Porque aí eu descobri que eu não tinha talento para ser torcedor de futebol. Até eu descobri que aquilo era só uma brincadeira. Porque eu tinha piedade dos outros. Aí quando eu via aquela torcida explodir de alegria do outro lado, me dava um conforto. Né? É uma experiência de amor. Jogo de futebol de índio sempre acaba empatado, sabia disso? Eles empatam o jogo, eles nunca têm vencedor. É legal, eu gosto deles, eles entendem, mais do que a gente. Então, né, veja só, essas coisas são brincadeira. Esse mundo é para você perceber qual é a sua verdadeira natureza. Se você está identificado com o seu sentimento de eu sei o quanto é difícil para você, eu sei disso. Mas se você não está identificado, se você se desidentificar com essa coisa falsa que você chama de si mesmo, que você se identifica, que identifica como sendo seu corpo, a sua mente, seus desejos, e você compreender que você é de uma natureza divina, que você é a luz do mundo, a única coisa possível para você será brilhar num amor incandescente que vai abrasar o coração de muitas outras pessoas. Que Joana de Ângeles os abençoe. E que vocês descubram a si mesmos. Muita paz.